E se a internet nunca tivesse existido? Pense em um mundo onde informações não estão a um clique de distância, onde o trabalho, as viagens e até as amizades dependem de cartas, chamadas telefônicas e muita paciência. Como isso teria moldado nossa sociedade? Hoje, vamos explorar como seria o nosso cotidiano se a rede que conecta bilhões de pessoas simplesmente nunca tivesse sido inventada. Quer saber como o mundo funcionaria sem essa tecnologia? Fique até o final e descubra. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Imagine um mundo onde o silêncio digital domina. Sem a internet, as conversas que hoje cruzam continentes em segundos estariam confinadas às ruas, aos correios e ao som distante de um telefone tocando. Aquela troca instantânea de mensagens, de ideias, de notícias, tudo isso seria substituído por uma espera, talvez até por uma ausência de resposta. O ritmo da vida mudaria profundamente. O que hoje passa despercebido, como a busca rápida por uma informação qualquer, se tornaria uma verdadeira caçada, um esforço mental maior, uma dependência do que fosse dito em jornais, rádios ou pela televisão. Agora, pense naqueles que controlariam esse fluxo limitado de informações. Em um mundo sem internet, os grandes canais de mídia teriam ainda mais poder. Seriam os guardiões de tudo o que sabemos, ou pelo menos, do que nos permitiriam saber. Teríamos menos fontes, menos vozes para ouvir e muito mais controle de narrativas. A pluralidade de opiniões, que hoje ecoa pela internet, desapareceria em um mar de poucas ondas. Mas será que isso nos daria mais liberdade ou nos manteria presos em uma realidade de informações filtradas e lentas? Essa ausência de velocidade e variedade abriria caminho para outras questões. Afinal, a falta de internet mudaria não apenas a forma como nos comunicamos, mas também como trabalhamos. Como seria viver em um mundo sem a infinidade de profissões digitais? Sem a internet, o mercado de trabalho teria uma face completamente diferente. As carreiras que hoje nascem, crescem e se reinventam em ambientes digitais simplesmente não teriam espaço. Profissões como desenvolvedores de software, criadores de conteúdo online e até mesmo especialistas em marketing digital seriam conceitos inexistentes, como fantasmas de um futuro que nunca chegou. O mundo corporativo também seria outro. Grandes empresas de tecnologia, que hoje dominam o cenário global, não existiriam. A inovação teria outro ritmo, mais devagar, como um motor antigo que tenta alcançar a velocidade, mas nunca atinge o máximo. E o impacto não seria apenas nas grandes corporações. A forma como trabalhamos, interagimos e até mesmo como encontramos oportunidades mudaria drasticamente. Sem a facilidade dos currículos digitais, dos anúncios de emprego online, a busca por uma nova carreira seria um processo local, quase artesanal. Seria preciso bater nas portas, enviar cartas físicas ou, quem sabe, contar com indicações pessoais. A inovação estaria mais restrita e as barreiras entre os países se tornariam mais espessas. Sem essa rede global, o mercado de trabalho seria um campo de competição muito mais limitado. Mas enquanto o mercado de trabalho seria atingido em cheio, outra transformação ainda maior aconteceria nas nossas interações sociais. Afinal, sem as redes sociais, o que aconteceria com as conexões humanas que hoje cruzam o mundo em um piscar de olhos? Sem a internet, as redes sociais seriam apenas um conceito distante, algo que talvez nunca passasse de uma ideia em uma conversa de bar. Sem elas, nossas conexões seriam muito mais locais, limitadas pelo alcance de nossos próprios passos. Aquela mensagem que hoje atravessa oceanos em segundos seria substituída por longas cartas, chamadas telefônicas caras, e quem sabe encontros casuais nas ruas. Aquelas amizades que hoje se formam em diferentes continentes, elas simplesmente não existiriam. O mundo pareceria maior, mais espaçado, e os laços globais seriam fracos, quase inexistentes. Mas a ausência das redes sociais não significaria apenas menos amigos ou menos interação global. Sem essa plataforma de expressão instantânea, os movimentos sociais também teriam outra cara. Ao invés de hashtags que se espalham como fogo, os protestos, as mudanças de opinião pública seriam mais lentos, mais dispersos. As ideias levariam muito mais tempo para chegar aos ouvidos de todos, talvez nem chegassem. Isso tornaria as revoluções culturais mais silenciosas,
ou talvez mais profundas, sem a pressa dos trending topics. E quem controlaria essas mudanças de opinião? Sem o poder da internet para equilibrar as vozes, o domínio da narrativa estaria nas mãos de quem já tem os maiores megafones. E se até os movimentos sociais seriam afetados, o que dizer da educação, do acesso ao conhecimento que, sem a internet, estaria mais distante do que nunca? Sem a internet, o cenário da educação seria drasticamente diferente. Ao invés de milhões de páginas de conhecimento acessíveis em um piscar de olhos, estaríamos restritos aos livros nas bibliotecas locais. A enciclopédia, aquela coleção robusta de volumes que antes reinava absoluta nas estantes, continuaria sendo o principal portal de conhecimento. Mas e se não houvesse uma biblioteca por perto? A busca pelo saber se tornaria um privilégio para aqueles que tivessem os meios e os recursos para acessar as melhores fontes. Sem tutoriais, cursos online ou vídeos explicativos, a educação seria um caminho muito mais solitário e muitas vezes mais caro. A democratização do saber, que hoje atravessa fronteiras e classes sociais, não seria uma realidade. Apenas os poucos privilegiados teriam acesso a certas áreas de estudo e pesquisa, e o progresso da ciência e da tecnologia também seria mais lento. Aquele estudante curioso, que hoje pode aprender sobre qualquer assunto com alguns cliques, precisaria de sorte para encontrar um mentor ou os livros certos. A inovação nas áreas científicas e tecnológicas seria um processo mais árduo, dependente de recursos físicos e geográficos. Mas, por outro lado, talvez a profundidade das pesquisas se intensificasse, sem a distração do excesso de informação. E falando em distâncias, como seria viajar e explorar o mundo sem a internet para nos guiar? Sem a internet, viajar pelo mundo se tornaria uma verdadeira aventura, mas com uma dose extra de incerteza. Hoje, estamos acostumados a planejar cada detalhe de uma viagem em poucos minutos. Passagens, hospedagens, itinerários, tudo organizado com precisão. Mas, sem esse vasto banco de informações ao nosso alcance, o ato de viajar seria envolto em mistério e imprevisibilidade. Reservar um hotel exigiria ligações telefônicas internacionais, esperar por catálogos impressos ou confiar em indicações de quem já foi antes. As paisagens exóticas que hoje conhecemos por fotos e vídeos estariam, de certa forma, ocultas para a maioria das pessoas. Mas não seria só a dificuldade logística que transformaria o conceito de viagem. A experiência de estar em outro país, outra cultura, seria muito mais isolada. Sem aplicativos de tradução ou mapas digitais, o viajante dependeria totalmente de suas habilidades e dos poucos recursos físicos que levasse consigo. E como seria negociar preços, se orientar em ruas desconhecidas ou até mesmo se comunicar com locais sem a ajuda de um tradutor instantâneo no bolso? Ao mesmo tempo, o comércio global, que depende tanto da internet para conectar produtores e consumidores de diferentes partes do mundo, seria radicalmente afetado. Como seria o cenário econômico sem o e-commerce? Sem a internet, o comércio global seria um gigante adormecido. A explosão de compras e vendas que hoje atravessa fronteiras com um clique se tornaria um processo lento, dependente de catálogos impressos e conversas por telefone. O e-commerce, que movimenta trilhões de dólares por ano, seria apenas um conceito distante, algo que talvez nunca tivesse surgido. Empresas que hoje vendem produtos para clientes em continentes distantes dependeriam de cadeias logísticas muito mais complexas e, claro, de muita confiança entre comprador e vendedor. As negociações seriam longas, envoltas em cartas, contratos enviados por correio e, acima de tudo, na espera. Os pequenos comerciantes, que hoje podem alcançar clientes globais com plataformas online, teriam suas operações limitadas a um raio muito mais local. Isso criaria uma divisão mais clara entre os mercados regionais e internacionais. Produtos exóticos e importados seriam raridades, vistos apenas por aqueles que realmente pudessem arcar com os altos custos de transporte e comunicação. Mas essa retração do comércio também traria à tona uma questão ainda mais profunda. Como seria o conceito de comunidade? Sem a internet para nos conectar com pessoas e mercados ao redor do mundo, nossas noções de pertencimento e interação seriam drasticamente diferentes. Estaríamos mais próximos de nossas comunidades locais. Mas o que perderíamos em troca dessa proximidade?